Bom, boa tarde a todos. Não só uma honra, mas uma responsabilidade estar aqui hoje, não só pelo histórico do fórum, mas também por todas as presenças. E aí, professor, acho que o senhor acertou em cheio na formulação da mesa para poder propiciar as diferentes visões do debate, uma questão que foi tão colocada pelo ministro Paulo Guedes, né, e destacada na homenagem ao ministro e vosso irmão, essa tolerância, a importância de você poder ouvir as diferentes visões para ter todas as perspectivas de um mesmo problema. Então, pode deixar isso para depois, o slide para depois, por favor. Mas só para colocar rapidamente, o Castanheira colocou aqui no começo que está otimista, a Natália também, o Adalberto também. Eu acho que eu sou otimista e estou ainda mais otimista por um conjunto de razões, dentre as que foram colocadas aqui, e eu me permitiria destacar 3. Primeiro, evidentemente, o PPI. Não sei se todos aqui, alguns eu vejo caras conhecidas, acompanharam um evento que o BNDES fez há umas 2 semanas atrás, estou vendo sinal de positivo aqui, e a gente falou de boas práticas, né? Quer dizer, o nosso presidente Joaquim Levy pediu, então, a Facility, que é um pool aí que é administrado pelo IFC, junto com o BID e com o próprio BNDES, que contratasse um estudo de boas práticas, né, do setor de construção aplicado à infraestrutura. E uma das grandes questões que veio é a necessidade dos projetos, mas, acima de tudo, a necessidade de coordenação. Eu venho do governo estadual e pude perceber em diferentes gestões a diferença que um ente coordenador faz, né? Porque senão, de outro lado, cada ministro, cada secretário, acaba cada um atirando dentro das suas prioridades e não vem o todo. E aqui é esse papel do PPI. Então, o PPI ele representa uma boa prática que já existe em diversos outros países, Canadá, Reino Unido, foram alguns dos casos mencionados, que a gente está fazendo aqui no Brasil e que dá resultado impressionante. Quer dizer, nessa reunião do PPI, que teve uma prévia na segunda-feira e uma reunião aí com a presença do presidente Bolsonaro, quer dizer, dos ministros de Estado, foi mostrado o tracking record do nosso PPI, quer dizer, é mais de 70%, 73%, se eu não me engano, em relação aos projetos qualificados e os projetos feitos. Então, a gente tem uma boa prática que efetivamente, num curtíssimo espaço de tempo, está dando resultados muito positivos. E aí isso linka com o segundo ponto relevante, também uma boa prática, previsibilidade de pipeline de projetos, porque as pessoas precisam prestar atenção, os investidores, os potenciais players, sejam estratégicos ou não, mas eles não vão prestar atenção e não vão ou vir para o Brasil, ou se preparar quando já no Brasil, constituindo, né, mobilizando o time para um projeto só. Então, o pipeline é fundamental. Poxa, e tanto melhor se esse pipeline está linkado a quem já tem um tracking record bacana. E foi isso que fez com essa inclusão que o Adalberto mencionou, dos 59 empreendimentos nessa última reunião do PPI. Não são empreendimentos que caíram do céu e que alguém um dia na vida acordou e achou importante. Quer dizer, são empreendimentos que foram apresentados lá, foram questionados para saber se tinha razão de ser, para que não virassem aí grandes elefantes brancos da infraestrutura, né? Foram feitos questionamentos, estudos prévios para então qualificá-los no âmbito desse conjunto de prioridades. Então, acho que a existência do PPI alinhado ao pipeline previsível, pelo menos para os próximos 4 anos, quer dizer, é um diferencial brutal e que certamente vai impactar muito a nossa, vamos dizer, a evolução para cobrir esse gap de infra. O terceiro ponto, que diz também respeito ao BNDES, ao PPI, ao Ministério de Infraestrutura, e que coincide no timing, quer dizer, não foi na quarta-feira, mas na sexta anterior, quer dizer, foi a MP 882, editada, então, pelo presidente da República, que reforça ainda mais as atribuições e responsabilidades já do PPI, e também institui aqui no BNDES, dentro desse papel que foi já mencionado, seja pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente Levy, pela Natália, pelo Adalberto, que é esse papel de estruturador do banco, né? Quer dizer, de apoio, em especial ao governo federal, mas quando, né, solicitado também junto aos governos, aos entes subnacionais, de apoio à estruturação dos projetos. E aí é evidente que, a despeito, é evidente que a gente tem um corpo técnico super qualificado e mais experiente, porque representa aquele órgão, aquela entidade que vem financiando a infraestrutura desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil, então adquire um conhecimento setorial bastante forte, junto com esse corpo técnico, você poder contratar consultores de uma maneira que você privilegie ainda mais a qualidade dentro de uma relação de confiança e em prazos, se possível, ainda um pouco mais curtos. Então, foi instituída a modalidade licitatória, a modalidade de contratação, vamos chamar assim, da colação.
que não é uma ideia nova, quer dizer, também não é jabuticaba, vem da experiência dos diálogos competitivos lá da Europa, já foi tentada aqui quando da criação do PPI, na época acho que ainda não havia compreensão do tema e talvez da sua relevância, e agora vem, quer dizer, é uma espécie de shortlist à luz do que o Banco Mundial, o Banco Interamericano, quer dizer, que os organismos de desenvolvimento já se utilizam para justamente você ter a lista de potenciais aí contratados, né, a serem convidados a participar do certame, dentro da definição daquele projeto, poderem complementar com sugestões de melhorias de escopo, de desenho, de tecnologia, coisa que num termo de referência tradicional, né, para uma licitação como um pregão, como é feito hoje, evidentemente que você não tem essa liberdade. Então, quer dizer, esses 3 fatores juntos são 3 boas notícias que reforçam aí o otimismo, quer dizer, em linha com que todos colocados. E eu acho que, além disso, no espírito do que o ministro Paulo Guedes colocou, quer dizer, de todos se unirem em prol disso, eu acho que isso também traz um pouco mais de consciência do papel de cada um na discussão de todos os desafios que a gente tem aqui para o setor de infraestrutura. E aí, comentando um pouco mais, então, diretamente ao banco, e um dos pontos que está no paper do professor Raul, eu trouxe um slide só, quer dizer, que é a questão um pouco, puxa, e o papel do BNDES, né? Eu, particularmente, trabalho há muitos anos em governo, então a gente aprende a lidar com crises. Eu acho que as crises são extremamente produtivas para a administração pública, né? Quer dizer, eu acho que as coisas andam, e muitas vezes andam muito mais rápido num ambiente de crise. É um pouco a situação que a gente vive aqui, né? Então, você sai de um ambiente onde o grande provedor do financiamento de infraestrutura, como a Natália bem colocou no começo, quer dizer, era o banco, era o BNDES, com recursos extremamente atraentes, o que colocavam o banco até numa posição de um certo conforto, na medida em que ele podia solicitar garantias, podia discutir o projeto, e ele tinha um produto tão interessante que o outro lado da mesa estava disposto a ceder em garantias, a rediscutir o projeto, porque precisava daquele recurso. Isso, por outro lado, trazia um efeito talvez perverso de afastar aqueles que, por outras razões, não podiam oferecer as garantias ou se enquadrar naqueles requisitos exigidos pelo banco. Esses, então, nem participavam, né, do nosso mercado de infraestrutura, porque sem o funding do BNDES, eles jamais seriam competitivos num bid. Então, hoje, a situação que a gente tem, sem ter esses recursos tão subsidiados, coloca o BNDES como mais um provedor de fundo, de funding para a infra. É evidente que o banco não vai sair do mercado, mas, ao mesmo tempo, o banco ele tem diferenciais importantes, aqui cito 2, né, quer dizer, num primeiro momento, quer dizer, é o duration, né, então, o prazo que a gente tem dos nossos financiamentos, e a perspectiva de ajudar em mercados, aqui já foi colocado, seja pelo presidente Joaquim Levy, pela Natália, pelo ministro Paulo Guedes, mercados que têm um framework legal ainda instável, ainda sensível, e que muitas vezes não conseguem dar conta do seu financiamento apenas com funding privado. Quer dizer, isso não acontece em telecom, não acontece em vários mercados do setor de energia elétrica, mas acontece sim, seja no saneamento, seja nos transportes, a exemplo, né, principalmente, acho que ferrovias, mobilidade urbana e também em rodovias. Então, aí a participação do banco ela é ainda mais relevante. E aí, focado nesses setores, é que a gente tem, então, que discutir um pouquinho à luz desse novo papel. Quer dizer, então, o primeiro papel, já aqui amplamente mencionado, e dada a importância que todos atribuímos aí à qualidade dos projetos, então, é o papel de estruturador. E, em linha com o que o Adalberto colocou, é uma preocupação grande da gente, imaginando, conhecendo todo o processo público de preparação de projetos, e que passa, evidentemente, por diversas esferas, também na área reguladoras, né, seja na área ambiental, como já foi colocada, seja pelos tribunais de contas, e aqui nosso, em particular, o Tribunal de Contas da União. Então, faz muito sentido para a gente, e justamente para atingir, acho que o grande desafio que a gente fala hoje, que não é do atendimento pontual do investimento em infra, é da escala. Porque a gente tem, os atores estão colocados, os atores estão com pressa, os projetos prioritários estão colocados. Poxa, então precisa trabalhar e precisa ter escala para gerar impacto. Então não dá para a gente fazer uma coisa tão alta costura, né? Quer dizer, tem que fazer o alta costura e aí replicar essa alta costura. Por isso que até nessa parceria com o Ministério de Infra, com o IFC, com o BID, na questão das rodovias paranaenses, um dos tópicos lá dentro do projeto é justamente um apoio para, vamos chamar assim, estandarização dos documentos e transferência de tecnologia para nos auxiliar a fazer mais e fazer mais rápido, mas sem perder a qualidade, quer dizer, a partir de uma discussão bastante longa, em particular no setor, acho que onde, né, já existe bastante experiência, que é o setor né, rodoviário.
Então, eu acho que o desafio é justamente virar a chavinha para, à luz desses 59 projetos, desse mais de 1 trilhão de investimento, a gente se movimentar para dar escala. Escala e rápido, né? Quer dizer, eu acho que é essa a grande questão, e é aí que o BNDES se coloca. E aí me permite colocar outros dois papéis, né? Quer dizer, que dialogam com o que foi colocado aqui, é que o BNDES, especialmente na medida em que ele pode colaborar na preparação dos projetos, ele tem condição melhor de assumir riscos, né? Foi colocado aqui, tem no paper do professor a discussão que é muito tratada no mercado de infra sobre a alocação ideal de riscos, evidentemente com aquele que tem melhor chance de mitigação. O estudo da McKinsey traz até um componente interessante de compartilhamento de riscos, quando os riscos exigem que, para a boa solução, eles têm, vamos dizer, ações de ambas as partes. Então, trazem mais dinâmicas até para essa alocação de riscos, que são casos que eu não conhecia, são interessantes. Mas o importante é que a gente tem clareza de que existem riscos mais simples e mais fáceis, vamos dizer assim, mais difíceis de serem assumidos pelo setor privado. Então, nesses riscos, especialmente quando o banco participa da elaboração dos projetos, é que o banco tem que ter mais conforto e não é uma tarefa fácil, porque isso acaba envolvendo alguma mudança dentro do próprio banco no sentido de cultura e às vezes de percepção de risco e de tomada, de apetite de risco mesmo, para que a gente possa trabalhar com riscos que são mais difíceis de serem mitigados no setor privado, principalmente no pré-completion. E aí a gente está falando dos riscos de construção e das discussões do papel do banco, seja como aquele que vai oferecer garantias. Nesse sentido, muito importante, muito bem-vindo as alterações na Lei 8666, que permite a elevação, né, do percentual do coberto pelos seguros garantias. Coloco aqui também uma inovação que a gente trouxe na época lá nas concessões rodoviárias de São Paulo, que é o acordo de tripartite, que vem à luz do tal do Direct Agreement, que é muito utilizado em Project Finance fora, e que tentamos tropicalizar para regular o step-in que as seguradoras vão precisar, porque senão fica aquela coisa de cabeça de bacalhau, né? Quer dizer, então, todo mundo sabe, já ouviu falar, está escrito, está na lei da 11.079, mas não é simples de fazer. Quer dizer, lá a gente regulou o período de cura, para que também o órgão regulador não corra, aplique um monte de penalidades quando está se tentando resolver e salvar o projeto. Quer dizer, então, para governo, para a área pública, procedimento é muito importante, né? Então, eu acho que além de seguro-garantia, regular o step-in é importante. A gente está discutindo aqui um produto de fiança também do banco, que é uma inovação, e junto com a área de crédito, também a nossa participação no mercado de capitais. Quer dizer, hoje a gente tem o FINEM, mas a gente tem situações onde a gente, às vezes, não desembolsa em razão de uma concorrência com debêntures que são muito próximas, debêntures com perfil muito de renda fixa mesmo. A gente consegue entrar nesse mercado com alguns ajustes, principalmente na nossa equipe de crédito, numa revisão, evidentemente, dos riscos, e o que deve levar em conta, por exemplo, né, as provocações que eu faço aqui em casa, os empreendimentos brownfield versus o greenfield, pega a rodovia, principalmente, vamos falar de Paraná, falar de São Paulo, a gente tem toda a base de dados dos últimos 20 anos, de quantos veículos passaram ali. Então, no grosso daquele projeto, no coração de geração de receita, você tem muito conhecimento, né? Então, evidentemente, a percepção de risco tem que ser diferente. A precificação, no caso de instrumentos que a gente venha a se utilizar e que tem ganhos tributários, isso também é relevante. Então, enfim, nesse segundo papel aí do financiamento pré-completion, existe um conjunto aí de revisões, de mudança de visão do banco. Evidentemente, isso tem que estar à luz da segurança jurídica, e aí talvez o ponto crucial seja a metodologia de cálculo, né, dos ativos reversíveis, né, ao poder concedente, aqueles que a gente usa de garantia para o financiador, porque projetos sem, projetos sem bancabilidade não viram, não voam, né? Então, os bons projetos envolvem um conjunto de coisas, mas ao fim e ao cabo, você tem uma expressão só, eles têm que ser financiáveis. Se não forem, eles não são projetos, eles são ideias, são sonhos, são vontades, são desejos, mas não são projetos. Então, nesse sentido, esse aspecto é importante, principalmente para que a gente possa, de verdade, assumir mais riscos. E, no fim, no pós-completion, de fato, na medida em que o tempo for passando, também a gente for reciclando o capital, né? Não faz sentido um banco de desenvolvimento ficar muito tempo, quer dizer, a gente precisa justamente, nesse contexto de despedalar, reciclar o capital e investir em novos projetos. Então, um pouco nesse sentido, respondendo uma das questões, né, professor, que está no vosso paper, que a gente vê esse novo ambiente, né? Eu acho que tem diversas medidas que estão sendo conduzidas aqui para essa transformação. Ela não acontece na velocidade que a gente quer, né? Quer dizer, a gente sempre quer para ontem, até porque a necessidade de infra é de ontem, mas elas estão acontecendo. Então, quer dizer, eu acho que todos esses
esses fatores, eles reforçam em grande medida o nosso otimismo. Um último ponto que eu acho importante colocar é em relação, também um dos pontos que está no paper, que é a questão da capacidade das agências reguladoras, porque, obviamente, tudo aqui a gente está falando até o contrato. Está falando do contrato, de um certame competitivo, que é isso que a gente quer, eu acho que isso que reforça a percepção de um bom projeto, mas aí assinou o contrato. Aí o papel vai para a agência reguladora, né, na execução contratual. Teve muitos anos atrás um estudo no setor de saneamento, que foi o primeiro setor que eu vinha trabalhar, e que mostrava o impacto da execução contratual no comportamento do setor privado, né? Quer dizer, em razão das confusões que tiveram no setor privado de saneamento na década de 90, praticamente todos os grandes players deixaram o país. Eles estão voltando hoje, né? Quer dizer, hoje, de 5 anos para cá. Então, a execução contratual ela é tão importante quanto. E aí eu acho que 2 pontos a serem colocados, quer dizer, tem muito essa discussão em relação ao papel dos órgãos de controle. Eu acho que tem uma percepção de muito risco, né, das agências reguladoras. Então, muitas vezes, contrata mais gente, vai no mercado. Ok, mas aí a notícia ruim talvez seja, não é tão simples achar gente disposta a assumir os riscos que uma agência reguladora corre. Eu já tive o prazer de trabalhar em 2 agências estaduais, na área de saneamento, energia e gás, e depois na área de transportes. Eu acho que talvez vocês não tenham a percepção do quão difícil é achar alguém que tope ser diretor de uma agência reguladora. E, evidentemente, estou falando de alguém que tenha um currículo compatível, que tenha estudado, que tenha atuado na área, que tenha aí essa disposição. Regulador não tem GNOU, regulador não pode ser definido pela PGE. Outro dia a gente teve um caso em São Paulo, onde um dos reguladores, a despeito da situação concreta em si, ele foi processado pelo seu regulado. Ele tem um salário bruto, deve ser da ordem de 18, 19 mil reais, e gastou aí em torno de 200 mil reais de advogado. Essa é a realidade que assusta as pessoas. E daí a gente tem ou a demora na decisão, ou a gente tem uma situação que é uma resposta muito ruim a um comportamento que existia antes, que é, olha, na dúvida, deixa esse risco com o setor público e depois a gente pede o reequilíbrio. Mas aí o reequilíbrio não sai. Ou ele demora muito a sair ou ele não sai. Quer dizer, dada a dificuldade que o gestor público sente naquele momento em dar uma decisão favorável ao concessionário, dentro daquele contexto que foi colocado nos bullets que o professor Raul trouxe. Então, esse reforço na percepção, quer dizer, de como é que a gente forma, mais do que a discussão da autonomia e independência, porque eu acho que isso a gente está aos poucos superando das agências reguladoras, também como é que a gente garante um ambiente tranquilo do ponto de vista de decisão. Quer dizer, eu acho que esse é um desafio que vem junto. E, por fim, só para adicionar aí na cereja do bolo, vendo meu colega aqui, Sérgio, do banco, é só reforçar a grande responsabilidade que é modelar qualquer coisa no mundo de hoje para 30 anos, né? Para 40 anos, para 25 anos, tanto faz. Quer dizer, a gente vê, a CCR administra várias linhas de metrô lá na capital, em São Paulo, e eu estava outro dia parada na Faria Lima, vendo aquele mundaréu de patinetes e bicicletas correndo para lá e para cá. Ainda é pequeno, provavelmente, mas é evidente que esse aspecto não foi levado em consideração no estudo de demanda da linha 4 do metrô. A gente não está acompanhando, talvez com tanta clareza, dada a dificuldade de previsibilidade, essas macro tendências mundiais de por onde as coisas vão caminhar. Mas é evidente que o poder público, seja nos serviços que ele presta diretamente em saúde, educação, segurança, seja naqueles que ele presta mediante concessões, né, mediante privatizações, enfim, e que a gente quer que seja em número cada vez maior, ele vai ter que incorporar esse ambiente, que a palavra, né, é muito da moda, mas disruptivo, de alguma forma. E aí a minha dúvida é como é que a gente prepara contratos que possam fazer frente a esse desafio que a gente, evidentemente, não tem como prever. A gente não sabia, né? Em São Paulo tem a Band News, acho que aqui também, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, em 20 anos, então, não tem nem como dizer que não. A única certeza de um contrato de concessão é que ele é incompleto e que ele vai mudar. Mas não, no Reino Unido não muda. Muda, já mudou bastante, aliás, com brigas homéricas. Quer dizer, ele muda e vai mudar mais nos dias de hoje. Então, de novo, acho que a importância é da gente tentar estabelecer da melhor forma possível os princípios e um procedimento para evitar um comportamento oportunista, seja do lado privado, seja do lado público, para o momento em que isso vai acontecer. Porque vai acontecer, acho que é a única coisa certa, né? Então, acho que trazer esse componente, assim como a questão dos riscos climáticos. A gente aqui tem financiamentos de longuíssimo prazo. E uma questão que hoje começa a ser cobrada, em que medida o nosso portfólio está exposto
a possíveis impactos, né, quer dizer, do que se discute hoje das mudanças climáticas. A gente estava discutindo uma ferrovia outro dia, e num dos cenários, talvez radical, não sei, mas essa ferrovia daqui a 30 anos ela vai estar, vamos dizer assim, vai estar quase debaixo d'água, ou vai estar num ambiente onde ela não vai ter o que escoar, porque vai mudar tanto a temperatura daquela região que aquela produção não vai estar mais lá, vai estar em outro lugar. E aí, a gente vai pegar a ferrovia embaixo do braço e vai sair migrando ela para outro canto? Enfim, então daí só para reforçar, né, que eu acho que, finalizando, professora, a importância do tema que o Fórum selecionou, e principalmente a importância desse tema hoje, diante de uma série de notícias super positivas, que reforçam muito, né, quer dizer, nos deixam muito entusiasmados, muito otimistas, e do outro lado também nos trazem aí preocupações, porque estamos todos, inclusive os setores de infra, inseridos nesse mundo que muda tão rápido, e que a gente tem que ter preparado também. Eu acho que aqui no banco eu me sinto muito, muito feliz, com muita sorte de estar aqui hoje, porque sem dúvida a gente está, acho que num dos lugares onde o corpo técnico tem melhores condições de responder a esses desafios. Era isso, professor. Obrigada.